segundo, microcerátomos e o material cirúrgico. Vou começar falando do Excimer Laser. O nome Excimer, do Excimer Laser, ele vem de dímero excitado, que são moléculas excitadas. É um laser de estado gasoso na luz ultravioleta. Existem várias conformações desse laser, mas na cirurgia refrativa, o mais comum é a gente usar o fluoreto de argônio associado ao gás hélio. Então, são pulsos controlados de 193 nanômetros de comprimento de onda que vão permitir essa ablação. Um fóton de 193 nanômetros, ele já é capaz de quebrar a molécula de colágeno da córnea. Esse laser ele tem um efeito fototérmico. Quando está sendo feita a ablação, vão evaporar pequenas quantidades das células da córnea, e essa evaporação, essa ablação, ela é controlada através da manipulação do feixe, que é controlada pelo computador. Então, essa evaporação das células, a córnea vai ser consumida, e isso vai gerar uma remodelação da curvatura corneana. E essa remodelação que vai corrigir o erro refracional do paciente. Esse laser é considerado um laser frio, porque ele promove a fotoablação com baixos níveis de energia e o aquecimento do tecido é mínimo. Eu achei interessante colocar essa foto, porque aqui tem uma foto da córnea antes do procedimento, uma foto durante o procedimento. O laser está sendo aplicado na superfície corneana, estão sendo evaporadas as células de córnea, e a córnea, a curvatura anterior, está se remodelando. Essa terceira foto, ela mostra como era a curvatura original da córnea e a nova curvatura depois da ablação. Então, é o efeito de remodelamento. A fluência do laser. Fluência é a quantidade de energia por área em um único pulso de laser. Então, o que um pulso do laser vai conseguir consumir numa área determinada naquela córnea. Nas cirurgias refrativas, a fluência é de 170 milijoules por centímetro quadrado, e com essa fluência, ele tem uma capacidade de taxa de ablação de torno de 0,4 micras. É considerado uma alta fluência. Em relação à quantidade de energia da área do feixe do laser, o feixe ele pode ser controlado de diferentes formas, ele pode ser aplicado de diferentes formas. Nesse desenho, o vermelho é representado pelo feixe e o cinza é a córnea. No modelo topoplano, o feixe, a energia do laser, do feixe, ela é homogênea. Então, em todas as áreas do feixe, a energia é igual. Então, o laser vai ser homogêneo, vai ser um cilindro. Nesse modelo gaussiano, o centro do feixe, ele tem mais energia do que a periferia. Então, existem algumas variações do gaussiano, eu coloquei até duas fotos aqui, mas o mais importante é entender que o meio do feixe é onde vai ter mais energia e vai diminuindo gradativamente para a periferia. Em relação ao formato dos feixes, o feixe ele pode ser em fenda ou em ponto. A vantagem de ser em ponto é que esses pontos não são sequenciais, são vários pontos aplicados simultaneamente, mas que não tem uma sequência. A vantagem é que se eu aplico um laser e dou o tempo do próximo pulso, eu não esquento aquele tecido, então não tem um aquecimento do estroma. Em relação ao tamanho do feixe, ele pode ser amplo ou estreito. A vantagem do estreito em relação ao amplo é que ele permite correções de irregularidades menores, mais precisas. O tempo do tratamento. O tempo do tratamento é muito importante por conta de alteração da hidratação do tecido corneano. Então, se eu fico muito tempo tratando aquele tecido, ele vai desidratar. E, consequentemente, eu vou correr risco de remover mais tecido do que eu programei. Então, eu corro risco de hipercorrigir aquele paciente. Daí também a importância de ter uma frequência alta de aplicação. Então, quanto mais pulsos eu aplicar em um segundo, se eu aplicar mais pulsos por aquele segundo, eu vou ter uma frequência maior e, consequentemente, meu tempo de tratamento vai ser menor. Então, é importante ter uma alta frequência. Para a gente conseguir fazer a ablação do tecido, o aparelho, o computador, ele precisa de alguns dados para elaborar as coordenadas que vão
orientar o que vai ser consumido, o que vai ser ablado. Os mais importantes que a gente consegue colocar é a refração do paciente, a zona que eu quero tratar e a localização do eixo. Então, a partir desses dados, o laser vai criar um padrão de ablação. O Excimer Laser, a palavra certa para a gente conseguir definir ele é esculpir na córnea, que é esse remodelamento. E esse padrão ele vai variar de acordo com o grau do paciente. O paciente míope, por exemplo, a gente vai remover o tecido central do estroma com o objetivo de aplanar a córnea. O paciente hipermétrope, a gente vai remover a periferia do estroma com a ideia de aumentar a curvatura no centro. Quando o paciente é astigmata, a gente pode ter o meridiano mais curvo e a gente pode aplanar, ou o meridiano mais plano a gente pode encurvar. Em relação ao Fento II. O Fento, ele foi idealizado ali em 98, mas em 2000 ele já estava sendo usado nos Estados Unidos. Ele foi realmente idealizado para a criação do flap na cirurgia refrativa. Ele é um pulso ultra rápido de luz infravermelha de 1053 nanômetros de comprimento de onda. Esse pulso ultra rápido, ele é ultra rápido porque ele é menor, ele é menos de 1/4 de segundo. Então é realmente bem rápido. Esse pulso é que vai permitir a fotodisrupção. A fotodisrupção é quando eu tenho a divisão do tecido a nível molecular, sem que ocorra grandes perdas, grandes transferências de calor ou impacto do tecido. Só um exemplo aqui para conseguir falar melhor sobre a função do laser. Então, vai ter um disco de aplanação preso ao olho por um anel de sucção. Quando eu completo o disco preso ao anel de sucção, isso vai me permitir que eu aplique o pulso, que o pulso chegue corretamente na córnea. Quando o pulso chega na córnea, vai ter uma cavitação do estroma. Essa cavitação vai se expandir em forma de bolha de gás, esse gás é CO2 e água. Quando tem essa cavitação, então, vai formar o gás e vai se expandir entre as lamelas. Isso vai separar as lamelas. Esse CO2 e a água vão ser absorvidos e o espaço vai ficar livre. Isso vai ser feito repetidamente por vários pontos unidos e juntos eles vão formar o plano de clivagem para a gente conseguir fazer o corte. Essa foto aqui embaixo que eu coloquei mostra isso. Então, o pulso sendo aplicado, a expansão do gás e que vários pontos juntos vão se unir para formar o plano do corte. Eu coloquei algumas fotos que eu achei interessante, o disco de apanação, o anel de sucção, e juntos eles vão permitir que o pulso chegue no olho do paciente, na córnea. Então, o laser de Fento II, ele permite incisões perfeitas, personalizadas, previsíveis e reprodutíveis. É a cirurgia mais segura em relação à cirurgia feita com microcerátomo, e a reabilitação do paciente pós-operatório é muito mais rápida. A maior desvantagem do aparelho é que o custo mesmo é extremamente alto. O laser ele pode ser indicado ele tem indicações diferentes, são exemplo a ceratoplastia lamelar anterior e posterior, transplantes endoteliais, incisões arqueadas, a criação do túnel para a colocação do anel intraestromal ou até para fazer a tatuagem da córnea. Mas o que é mais usado hoje, e que é o tema da aula, é a confecção do flap para a gente conseguir fazer o LASIK, que foi a função que ele foi idealizada. Aqui, é só para a gente saber que o flap para o LASIK, quando a gente faz com Fento, a gente pode programar a profundidade, a espessura, o diâmetro da circunferência, a localização e o tamanho do pedículo. Essa foto, ela mostra a diferença do flap produzido pelo microcerátomo e pelo laser. No microcerátomo, a periferia é mais grossa e o centro ela é mais fino. Então, o laser não é o flap não fica homogêneo. No laser, ele fica bastante homogêneo. Essa foto de baixo é uma foto da histologia feita de um flap que foi feito pelo Fento. Então, dá para ver que ele fica realmente perfeito, bem homogêneo, tanto a periferia quanto o centro tem a mesma espessura.
Em relação aos microcerátomos. O primeiro microcerátomo ele foi desenvolvido por Barraquer em 58, e a partir disso ele foi sofrendo algumas alterações, pelo próprio Barraquer e outras pessoas também. Mas foi em 83 que Ruiz desenvolveu o microcerátomo automatizado, que foi um grande avanço para a cirurgia refrativa. A grande vantagem do microcerátomo automatizado é que ele permite uma velocidade constante. Se a velocidade é constante, eu consigo ter uma espessura mais uniforme e eu posso ter uma superfície de estroma mais lisa. Atualmente, o microcerátomo mais usado no Brasil e no exterior é esse modelo Lancetome da Bausch Lomb. Achei interessante colocar uma foto para a gente ver. Aqui, esse desenho, ele mostra como que o microcerátomo vai agir na córnea. Aqui tem a foto uma imagem mostrando que tem o do modelo do microcerátomo. Tem a cabeça de aplanação, a lâmina, o motor que vai gerar a oscilação da lâmina. É importante a gente entender que essa distância da cabeça de aplanação e da lâmina, depois mais para frente eu vou falar um pouco, mas é importante entender que é realmente bastante importante, vai influenciar bastante na qualidade do flap. Quando a gente une aqui o desenho do microcerátomo na córnea, dá para ver aqui o anel de sucção, que vai gerar um vácuo, que vai aumentar a pio. E associado a isso, a gente vai ter a cabeça da aplanação do microcerátomo fazendo uma contrapressão na córnea. Então, à medida que a gente vai passando a cabeça vai passando e vai aplanando, e a lâmina vai passando logo atrás, cortando e fazendo flap. Então, eu vou ter o anel de sucção, que vai aumentar a pio, e em contrapartida vai ter uma contrapressão da cabeça de aplanação do microcerátomo sobre a córnea. Isso vai gerar um aplanamento da superfície anterior, que vai permitir que eu faça o corte. Então, vários fatores vão determinar a qualidade da lamela. Então, a qualidade da lâmina, o ângulo da lâmina em relação à córnea, que é chamado ângulo de ataque, a velocidade e a regularidade do corte, o nível da pio durante o corte, a distância entre a lâmina e a plataforma de aplanação, a velocidade de oscilação da lâmina, o diâmetro da lamela, a posição do pedículo e o mecanismo de corte. Em relação à qualidade da lâmina, a lâmina, geralmente, os microcerátomos atuais, eles trabalham com uma lâmina de aço inoxidável descartável. O aço, quanto mais inoxidável ele é, mais fácil eu consigo moldar e mais fácil afiar. Mas, em contrapartida, ele vai ter uma durabilidade menor. Então, se eu estou fazendo um LASIK no olho direito, eu faço o olho direito, descarto a lâmina e faço no outro olho com outra lâmina. Já é determinado que se eu reusar essa lâmina, se eu fizer um olho e reutilizar no segundo olho, a lamela pode ser até 10% mais fina nesse segundo olho. Então, é muito importante que ele seja realmente descartável. A angulação da lâmina em relação à córnea, que é chamado ângulo de ataque. Esse ângulo vai variar entre 0 e 30 graus, mas atualmente os microcerátomos que a gente tem, a maioria gira em torno de 25 graus. Quanto maior o ângulo, mais espesso e mais uniforme vai ser o flap. Se eu fizer um ângulo menor, a lamela, ela tende a ter bordas mais finas, e isso vai diminuir a adesão daquela lamela no estroma. Se eu tenho uma má adesão, eu tenho uma grande chance de ter um descolamento da lamela, e isso também vai gerar uma chance de epilização da interface. A velocidade e regularidade do corte. Se eu fizer um corte muito rápido, a lamela tende a ser mais fina e, consequentemente, eu vou ter um risco maior de ter irregularidades naquele flap. Se eu fizer muito lento, a lamela tende a ser espessa, e isso pode ter uma chance maior também de ter um atrito contra o epitélio. Então, eu posso desepitelizar ali aquele flap. Não existe uma velocidade ideal, que a gente conclui que não tem uma velocidade ideal. O que se sabe hoje é que quanto mais constante for, mais uniforme, melhores resultados eu vou ter. Em relação ao nível da pio durante o corte. O vácuo que o anel de sucção vai produzir vai levar a pio a mais ou menos 65 miligramas de mercúrio. Quando aplana
córnea, isso pode aumentar, a pio pode até aumentar, vai depender muito da elasticidade do olho, que vai depender da idade do paciente e de outros fatores, da espessura da córnea, enfim. Mas é muito importante que a pio mantenha sempre alta. A distância entre a lâmina e a plataforma de aplanação. Eu falei lá atrás, é uma das principais influências que eu vou ter na espessura da lamela. Se eu tiver a distância muito grande, o flap vai ser muito grosso, muito espesso, e se for uma distância muito perto, o flap vai ser muito fino. É uma coisa que é interessante também a gente saber que antigamente a cabeça, a plataforma de aplanação, ela era solta, ela não era fixa. Atualmente elas são fixas, que era o grande temor das cirurgias antes, que a cabeça, a lâmina, ela podia desprender da cabeça e podia entrar na câmara anterior. Então, hoje, os modelos que a gente tem, a cabeça é fixa, a lâmina é fixa também, e isso evita que ela penetre na câmara anterior. Em relação à velocidade de oscilação da lâmina, quanto maior a velocidade da oscilação, mais regular vai ser o meu corte. Então, é ideal que seja maior que 10 mil rotações por minuto. Eu coloquei o Hansatome, que é o modelo que a gente mais usa, ele tem um corte rotacional. Se, por acaso, gerar estrias, as estrias vão ser verticais. O Mazik, que é outro modelo de microcerato, o corte dele é na vertical. E se ele desenvolver estria no flap, as estrias vão ser horizontais. Em relação à posição do pedículo, os microcerátomos longitudinais, o pedículo é feito nasal. Os microcerátomos rotacionais e pendulares, ele pode ser feito em qualquer lugar, mas a maioria é feita superior. Em relação ao pedículo ser superior, a gente tem algumas desvantagens, que vou ter uma redução maior da sensibilidade corneana e vou desenvolver a síndrome do olho seco. Se os nervos posteriores, eles vão penetrar na córnea às 3 e às 9, se eu fizer um pedículo superior, ele vai cortar os dois braços do nervo. Se eu fizer só nasal, vou cortar só um braço do nervo. Então, a vantagem em relação ao pedículo nasal. Além disso, também, o pedículo superior, ele induz um astigmatismo a favor da regra de mais ou menos 0,24 dioptrias. O diâmetro da lamela. Atualmente, os anéis de sucção mais usados é de 8,5 a 9,5. Mais ainda de 9,5 em relação ao de 8,5. Então, quanto maior o diâmetro, mais eu vou denervar aquela córnea e vou ter chance também de ter hemorragia limbar. É importante a gente entender que se a córnea for mais curva, é melhor a gente vai preferir usar anel mais estreito. Se a córnea for mais plana, a gente vai preferir usar anéis mais largos. Se a córnea for muito curva e eu colocar um anel mais largo, eu tenho a chance de ter um botão-rolho, por exemplo. O mecanismo do corte. Existem 3 principais mecanismos, que é o rabo de andorinha, que é do Mazik, cremalheira, que é um sistema de engrenagens, e o peão, que faz uma rotação sobre ele mesmo. E existem algumas variações a partir dessas 3 primeiras. O Rensatome, que é mais usado atualmente, ele é uma associação do peão com cremalheira. O modelo de Carriaz e Barraquer, ele é um peão associado ao rabo de andorinha. E o modelo ACS, ele é cremalheira associado ao rabo de andorinha. Eu coloquei a foto aqui do rabo de andorinha, que eu acho que é o mais difícil da gente visualizar, assim, que é como se ele fosse um V, assim, ao contrário. As complicações mais graves e frequentes do ASIC, elas estão relacionadas ao microcerátomo. As principais são lamela incompleta, estria, crescimento epitelial na interface, o free cap, lamela fina ou irregular, o próprio botão-rolo, o deslocamento da lamela, ceratite lamelar difusa ou ectasia corneana. Em relação ao material cirúrgico, eu achei mais didático colocar as fotos dos passos cirúrgicos e aí falando sobre o material a partir delas. Material cirúrgico do PRK, por exemplo. Eu vou posicionar o meu paciente, vou colocar o bléfaro e vou desepilizar aquela córnea com uma espátula. Depois disso, vou fazer a ablação com Excimer laser. Depois da ablação, eu vou fazer a aplicação de mitomicina C. Essa aplicação, ela pode ser feita com a esponja.
Depois da aplicação da mitomicina, eu vou lavar com soro fisiológico e junto com a esponja também eu vou fazer essa lavagem, tirando todos os debris e qualquer outra coisa que esteja ali naquela córnea, deixar bem limpinha. Depois disso, eu vou colocar os colírios, geralmente uma associação com corticoide antibiótico e a lente de contato terapêutica. Só algumas observações em relação ao material do cirúrgico PRK. Antes de desepitelizar a córnea, eu vou fazer uma marcação naquela zona óptica que eu quero desepitelizar. Então, eu vou usar um marcador circular de zona óptica. Para fazer essa desepitelização, eu posso usar uma espátula, uma lâmina crescente, ou posso até usar o álcool diluído, de concentração de 5 a 25%, que ele vai deixar aquele epitélio frouxo, eu consigo desepitelizar mais fácil depois. A mitomicina, ela também tem uma concentração variável, pode ser de 0,002 a 0,02%, e o tempo de aplicação varia de 12 a 120 segundos. Isso vai ser variável de acordo com o grau do paciente. Depois disso, a gente vai colocar a lente de contato terapêutica, e é importante que seja de alto DK, para eu conseguir ter uma troca de oxigênio ali, para conseguir cicatrizar bem aquela córnea. Material cirúrgico do LASIK. Então, eu vou posicionar o meu paciente, vou colocar um bléfaro e vou fazer a marcação. É muito importante essa marcação no início, porque é essa marcação do início que vai me guiar quando eu for reposicionar o meu flap no final da cirurgia. Então, o bléfaro eu vou marcar, vou posicionar o anel de sucção. Feito o anel de sucção, eu vou passar um microcerátomo. Depois disso, eu vou usar uma espátula para levantar o flap. Vou fazer a ablação com exame laser. Depois da ablação, eu vou lavar bastante aquela córnea e vou reposicionar o flap com a mesma espátula. E é importante também aqui a marcação que eu vou usar, que eu fiz lá no início da cirurgia, que vai me guiar em relação ao lugar certo do flap aqui. É isso. Acho que eu falei muito rápido, né? Perfeito, Carolina. Eu vou te pedir para você fechar seu último slide aí, só para a gente poder... Isso, ótimo. Parabéns, sua aula foi bastante completa, porém, o que acontece? Eram muitos assuntos diferentes colocados numa aula só. Então, o que eu vou recomendar a vocês é o seguinte: tem algumas aulas no livro, tanto da academia quanto no livro de refrativa do CBO, que são capítulos muito grandes. Então, assim, realmente fica difícil numa aula a gente abordar todos os temas. Todas as vezes que vocês identificarem que é muito assunto numa aula só, a gente pode desmembrar esse capítulo em 2 aulas. Basta vocês combinarem lá com o Giovanni, que é quem cuida dessa parte, para poder a gente dividir em 2 aulas para melhorar a didática. Mas sua aula foi excelente, muito boa, parabéns, porque abordar tantos assuntos assim numa aula só é difícil. Vamos começar aí pelos equipamentos de laser. Todos aqueles equipamentos de laser que você se referiu, de wide beam, de scanning laser, são equipamentos que a gente utilizava há 25 anos atrás. Foi na primeira geração dos equipamentos de laser. Esses equipamentos de wide beam, scanning laser, slit laser, eram equipamentos, de uma certa maneira, eles aplanavam a córnea, mas o torneamento era um torneamento muito grosseiro. É por isso que esses equipamentos foram cada vez mais sendo aperfeiçoados, as velocidades de fluência do laser foram cada vez mais aprimoradas e aceleradas, porque a tecnologia Flying Spot, que é o que você já comentou, é a tecnologia que dá o melhor resultado. O Flying Spot, quanto menor o Flying Spot do laser, quanto maior a fluência do laser, melhor será a qualidade de ablação. Então, é isso que nos propicia, hoje em dia, realizar tratamentos personalizados e customizados de acordo com as aberrações da córnea do paciente. Então, é importante que vocês saibam que já existiram vários equipamentos de scanning laser, slit laser, que não se usa mais. Se alguém quiser te vender um scanning laser ou um slit laser, não comprem por dinheiro nenhum, porque são equipamentos realmente que já estão muito ultrapassados. Se você olhar no Brasil, lá em Rondônia, em alguns lugares aí no Nordeste, ainda tem alguns desses equipamentos ainda estão em funcionamento. Não é que eles não funcionam, eles funcionam, mas a qualidade de ablação é ruim. Então, são equipamentos que hoje em dia não faz sentido mais a gente utilizar.
Então, com relação à tecnologia atual, o equipamento que a gente usa no ocular laser é o Z100, que é o melhor equipamento que existe no mercado atualmente, é um equipamento que tem uma fluência excelente, ele tem também um eye tracker. Não basta que o equipamento de laser seja, o blind spot seja pequeno e a velocidade seja grande. O eye tracker, que é o que comanda o gerenciamento do tratamento do laser, ele tem que ser bastante rápido e bastante preciso. Então, o eye tracker do nosso equipamento, do EX500, é um equipamento excelente, e é por isso que a gente consegue fazer tratamento transepitelial, ou seja, remover o epitélio no PRK com o próprio laser, ao invés de usar álcool ou fazer um debridamento manual, e isso propicia uma melhor qualidade de visão. Nós, oportunamente, vamos abordar todas as opções de tratamento que nós temos com o nosso laser atual. Tratamento transepitelial, streamline, tratamento customizado, tratamento custom kill. Isso vai ser abordado nas nossas próximas reuniões. Com relação à tecnologia do mixerátomo, você citou aí o primeiro mixerátomo que a gente teve no ocular laser foi o ACS. Esse equipamento realmente ele tinha uma imprevisibilidade muito grande. Ou seja, era um equipamento que ele tinha que ser montado da maneira certinha. Se, eventualmente, a plataforma, se a enfermeira lá esquecesse de montar com a plataforma correta, a gente corria o risco de fazer um flap excessivamente grosso. Então, é um equipamento que a gente usou durante algum tempo e eu não tenho saudade nenhuma do ACS. A segunda geração de equipamentos que nós compramos foi o que você se referiu, que é o Hansatom, que é o equipamento que a Eu Bausch vi que tem Lomb lá no centro comprou. cirúrgico. A gente, na realidade, não usa mais o Hansatom, a gente usa só a plataforma do Hansatom, porque a gente usa um outro mixer que chama XP, que na realidade é o Hansatom turbinado, ele é um equipamento bem superior ao Hansatom. E o equipamento XP ele dá um resultado excelente. Se você utiliza uma lâmina original, você consegue escolher a espessura do flap, se você quer 120 ou 130, você consegue escolher o diâmetro do flap, se você quer um diâmetro de 8,5 ou 9,5, e ele faz um flap com range superior, que é o flap que tem melhor qualidade. Já o Fento II, ele tem algumas vantagens sobre o mixerátomo manual. Uma delas é você poder fazer a customização do seu corte. Então, no XP, a gente só pode escolher 2 diâmetros. Já no Fento II, você pode escolher se você quer um flap de 90, de 100, 110, 120, 130. Mas, na realidade, apesar de você ter várias opções, a gente sempre escolhe o de 120. Então, fica mais ou menos semelhante ao que a gente usa no nosso mixerátomo automatizado. Com relação ao hinge, quando você usa o mixerátomo, você só tem opção de fazer o hinge superior. Já no Fento II, você pode escolher se você quer um hinge superior, temporal, nasal, inferior, mas isso também faz pouca diferença, porque a gente sempre usa um hinge superior. Ou seja, o Fento II, ele te dá várias opções, mas a opção que a gente usa 90% do tempo, ela é idêntica ao do mixerátomo automatizado. Você se referiu aí a alguns aspectos dos mixerátomos manuais. Mixerátomo manual, ele tem uma curva de aprendizado um pouquinho maior do que o automatizado, e você pode customizar o corte. Se você pressiona lá o mixerátomo manual mais rapidamente, você terá uma lamela mais fina. Se você vai mais devagar, você terá uma lamela mais grossa. Mas numa empresa igual a nossa, Ocular Laser, que tem muitos sócios, alguns com muita experiência e outros com muito pouca experiência, e é um centro de treinamento também para fellows, não faz sentido você ter um mixerátomo manual, porque, na realidade, o bom mixerátomo ele tem que funcionar na mão de quem já fez 10 mil casos, igual a gente, e já quem está se iniciando. Ou seja, ele tem que funcionar bem na mão de todo mundo, mesmo aquele que está se iniciando. Então, no Ocular Laser, propositadamente, a gente nunca comprou mixerátomo manual, a gente só compra mixerátomo automatizado. Os mixerátomos automatizados, igual que a gente tem lá, o XP, é um equipamento que eu gosto muito de usar. Hoje em dia, a nossa tendência é fazer muito mais PRK do que LASIK.
Mas existem algumas situações em que a gente precisa fazer o LASIK. Por exemplo, hipermetropia, a gente não faz PRK, porque a chance de você ter uma regressão e ter um raise anular é muito grande. Então, eu não faço PRK em hipermetropia, só faço LASIK. E a minha primeira opção ainda é o Mixerap XP, que nas minhas mãos funciona otimamente bem. Então, é um O XP eu não equipamento... cheguei a ler sobre ele, eu não O vi, XP, assim. na realidade, É. é o Ransatome. Só que é um Uhum. Ransatome já numa geração mais avançada. É o que é o que vocês vão utilizar lá na ocular laser nos tratamentos com corte com lâmina. Com relação ao Fento segundo, o Fento segundo, fui eu que comprei aquele Fento segundo lá para o ocular laser nas minhas gestões como presidente. Eu tive que batalhar durante muitos anos para convencer a diretoria a fazer um investimento que realmente é um investimento muito caro. Então, o Sim. Fento segundo, na realidade, ele é imbatível para a confecção de túnel para anel de segmento, para implante de segmento. Não existe, não faz sentido hoje em dia, se você tem acesso a um laser de Fento segundo, você fazer um túnel manual, porque a Uhum. qualidade do túnel feito com Fento segundo é infinitamente melhor, a profundidade é melhor, a chance de você uma extrusão é bem menor. Então, o Paulo Ferrara, por exemplo, que é o pai da criança, ele praticamente não faz mais túnel manual, há muitos anos. Eu Uhum. já tenho mais de 10 anos que eu parei de fazer túnel manual. Eu só faço túnel com feno segundo, porque realmente a qualidade é muito melhor. Então, o feno segundo ele realmente tem uma série de vantagens e vocês vão aprender a usar todos os dois equipamentos, tanto confecção de lamela com mixerato, quanto com feno segundo. Ok? E são duas técnicas ótimas que vocês têm que aprender. Lembrar o seguinte, que a maioria dos pacientes que nos procuram com interesse em cirurgia refrativa, na maioria das vezes nem são bons candidatos para a cirurgia refrativa. Muitas vezes são portadores que têm aberrações corneanas, têm astigmatismos irregulares, têm ectasias corneanas, e nós vamos resolver muitas vezes o problema desse paciente não com cirurgia refrativa corneana, e sim com implante de segmento de anel. É por isso que Uhum. não faz sentido a gente ter um fellowship de cirurgia refrativa sem ter Sem ter o fel. ceratocone junto, porque o tratamento, os dois se misturam, tá certo? Uhum. Então, basicamente é isto. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a doutora Carolina? Doutor Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, doutor Arnaldo. Eu Tudo estou bem? online, mas atrasadíssimo, que eu estava em outra aula. Hoje foi a primeira aula lá do Departamento de Lente de Contato do IOCM, e a aula se Certo. alongou muito. Eu só peguei o finalzinho da aula da Carolina, mas eu tenho certeza que foi excelente. A boa notícia Obrigada, que eu doutor. tenho para você, Cláudio, é que a aula da doutora Carolina foi gravada e você vai poder depois assistir no YouTube essa aula que foi realmente muito boa, ok? O Cláudio ele comentou aí a respeito de lente de contato, pessoal, então não faz sentido também o aprendizado de cirurgia refrativa e diagnóstico e tratamento de ceratocone sem que vocês aprendam a adaptação de lente de Adaptalente. contato, seja de apoio corneano, seja de apoio escleral. Muitos pacientes que eventualmente necessitam ter um implante de anel, eles muitas vezes vão passar por uma fase em que eles temporariamente vão ter que utilizar a lente de contato. E vocês vão ter oportunidade de acompanhar lá o Dr. Cláudio Cury na unidade de lente de contato, justamente para que vocês possam desenvolver essa expertise também. Eu estou Ok? fazendo o fellow de lente junto com o fellow de refrativo. Maravilha. E todo caso que vocês tiverem, que eventualmente paciente com interesse, tanto em refrativa quanto ceratocone, que possam se beneficiar de adaptação de lente de contato, vocês podem marcar lá no meu consultório, marcar no consultório do Reinaldo, do Cláudio, do Dr. Lucas, que nós estaremos aí à disposição de vocês. Tá bom? Tá bom, Pessoal, alguém obrigada. gostaria de fazer mais alguma pergunta para a doutora Maria Carolina? A hora é agora. A aula da Carolina foi tão boa que ninguém tem nem dúvida, Carolina. Parabéns. Viu? Então, Obrigada, pessoal, doutor. quarta-feira que vem estaremos juntos às 19h30, tá certo? Lembrar que aqueles que forem me acompanhar amanhã no Ocular Laser, chegar mais ou menos 11h30, meio-dia, ok?
Então é isso. Boa noite a todos Muito e obrigada, boa noite. até amanhã. Boa noite. Tchau. Parabéns, Boa noite. Carolina. Obrigada, Parabéns, doutor. Carolina. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal.